Começou. Começo de jogo aqui. Começa a gravação, pessoal. Então é isso, ó. Como que eu posso dizer para vocês? Basicamente, a gente vai continuar vendo sobre, nessa e na próxima reunião, sobre a organização do primeiro trimestre, ok? Então, a gente ainda vai estar vendo sobre, por exemplo, habilidades do eixo, habilidades da área serem desenvolvidas, ok? Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que o Em Ação de hoje, ele é um pouco parecido com o que a gente já realizou em outras reuniões. Então, pode ser um pouco repetitivo. No entanto, a intenção é que é algo que fique gravado mesmo. Por quê? Porque a documentação que regulamenta ainda essa trilha ainda não está pronta, tá? Tive informação da tutoria que talvez só próximo ano, inclusive, que esse documento fica pronto. Então, a intenção do pessoal que está desenvolvendo os slides é justamente tentar passar para vocês o máximo de informações sem ter o acesso ainda à documentação que regulamenta essa trilha, certo? Então, alguma informação ou outra que é mais burocrática, a gente acaba revendo mais de uma vez aqui, tá bom? Só que vamos lá, então. Reunião número 6, né? Organização da trilha História Econômica do Paraná, primeiro trimestre. A gente sabe que isso, por exemplo, vai acontecer em relação aos outros trimestres também. Ó, a próxima reunião 7, também organização do primeiro trimestre. Lá na reunião 9 e reunião 10, aí temos a organização dos outros trimestres, ok? Na reunião anterior, que foi ali a reunião número 5, a vivência, né, no caso, a gente viu um pouco mais sobre as produções pedagógicas do primeiro trimestre, ok? Que é quando a gente vai estar tratando um pouco mais acerca do que se desenvolve dentro da trilha enquanto professores. Então, aguardem ansiedade aí, né? Até a próxima vivência ali. Eu acho que lá teremos mais informações sobre como proceder na prática em relação a essa nova trilha, né? Vamos lá. Aqui tem a nossa agenda, né? Como de costume, acolhimento, início de conversa, fundamentação da prática, em ação 1 e em ação 2, será mais ou menos simples, ok? Objetivos de aprendizagem e para concluir. Lembrando mais uma vez, a gente, por exemplo, já viu objetivos de aprendizagem, a gente já viu habilidades dos eixos estruturantes. Então, para quem achar que é assim, pô, estou tendo um déjà vu aqui, não. É algo que está sendo repetido mesmo intencionalmente. Então, vamos lá. Pessoal, deixa eu sacar o link aqui para vocês. Começa com esse pequeno jogo aqui, né? Só um pouquinho. Nossa, tá direto o link. Eu pensei que eu tinha que fazer um link para vocês, só que é Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. Ver se funciona aí para vocês. Nós vamos tirar 5 minutinhos, porque esse jogo é um pouquinho mais comprido. Para vocês resolverem esse joguinho aqui. Ele vai falar sobre habilidades, ok? Sobre elementos ali que constituem o novo ensino médio. Então, pessoal, quem não puder, né, acompanha aí. 5 minutos, talvez seja demais. Não é? É demais. Uns 3 minutinhos aí para a gente resolver esse jogo, pode ser? O link está aqui no chat. Então, mãos à obra aí. O engraçado aqui, se o slide não teve aquele slide que fala para ficar com a câmera aberta, né? O pessoal se esqueceu, será que estão afrouxando aí, né, as regras do jogo? Não sei, acho que não.
mais um minutinho aí, todo mundo está conseguindo fazer acesso aí ao quiz. Feito. Beleza, Felipe, eu coloco lá. Eu vi agora sua mensagem aqui. Coloco lá uma anotação para justificar, né? A gente sabe que nem sempre é possível. Tem alguém fazendo ainda o jogo, pessoal? Senão aí eu espero mais uns minutinhos para vocês terminarem. Eu tô com internet bem ruim aqui. Quem nunca, né, professor? Quem nunca? Pessoal, vou tocando a reunião aí, tá bom? Pode fazendo aí, fiquem à vontade, tá? Vai indo. Tá, o início de conversa aqui. Hoje, pelo jeito, não vai ter vídeo, né? O celular é um aparelho tecnológico que possui muitas possibilidades de uso, porém, somente funciona se responde quem tomou um refrigerante essa semana. Eu tomei um refrigerante essa semana. Tomei um Schweppes durante essa semana. Alguém aí quer responder? Né? O que o celular precisa para responder, para funcionar, perdão, aí? Precisa de várias coisas. Opa, vou voltar aqui, foi sem querer. Né? Eu não. Ah, entendi aqui, ó. A gente até tinha discutido isso, mas tinha esquecido aqui, ninguém vai responder. Não. Então eu vou responder. Ele precisa da bateria. Precisa de uma bateria para funcionar, hora bolas. Ele precisa de várias coisas também, né? Mas vamos lá. Professor, as trilhas de aprendizagem visam o aprofundamento de saberes por meio da problematização, né? Da investigação científica e da intervenção social. Assim esperamos. Assim como para o celular é indissociável da bateria para cumprir o objetivo pelo qual funciona, olha, as trilhas não podem ser concebidas de forma isoladas, pois necessitam estar inseridas em um percurso formativo com objetivos claros e uma intencionalidade pedagógica. Parabéns, isso aí. As trilhas de aprendizagem visam dar suporte ao professor nas suas práticas pedagógicas, as quais formam os itinerários formativos integrados. As sessões temáticas têm por objetivo o aprofundamento de saberes, explorando a problematização, a investigação científica e a intervenção social. Vamos ver como na nossa trilha de História Econômica do Paraná se encontra nesse contexto? Eu acho que tá convidando a gente a observar dentro das trilhas, dentro do que é oferecido até então, essas três características aqui, né, que seria a problematização, a investigação científica e intervenção social. Né? Vamos ver então, vamos ver. A trilha de História Econômica do Paraná está inserida no itinerário formativo de Ciências Humanas. Legal. Nele, temos os eixos estruturantes que serão explorados nela. Temos também as sessões temáticas, que serão exploradas em cada trimestre. A gente sabe, né? Deixa eu tentar improvisar aqui uma rememoração. Seria a história, né, da agricultura, da formação do agronegócio, não da agricultura, do Paraná, formação da indústria, e a do primeiro trimestre está mais vago para mim, mas eu acho que é origens e desenvolvimento da economia do Paraná. Uma coisa desse gênero. Me corrija aí se alguém lembrar. Tá?
Ali, ó, para o primeiro trimestre da trilha, teremos a sessão temática Origens Econômicas do Paraná. Ó, só precisava ter lido até o final, que não precisava ter lembrado. Vejamos quais eixos serão explorados no primeiro trimestre de 2024. A sessão temática é Origens Econômicas do Paraná, no primeiro trimestre. Nós vamos apresentar aqui eixos, né, que fundamentam essa sessão temática. A trilha de História Econômica do Paraná está inserida no itinerário formativo de Ciências Humanas, já sabemos. Nele, temos os eixos estruturantes e as sessões temáticas que serão exploradas em cada trimestre. Ao todo, serão 4 eixos estruturantes permeando toda a trilha. Porém, neste momento, iremos focar somente no eixo do primeiro trimestre. Que, bom, seria muitas coisas, né? Então, o eixo estruturante do primeiro trimestre é a investigação científica. Okay? Esse é o eixo estruturante do primeiro trimestre. Ali temos também ressaltados os eixos estruturantes do segundo e terceiro trimestre, mas nesse momento não nos diz respeito. Ok? Vamos lá. Vamos refletir, então. Até este momento da nossa terceira jornada, você já teve acesso aos conhecimentos sobre as trilhas, em especial com respeito aos eixos estruturantes. Queremos explorar aqui como está o seu domínio sobre o eixo investigação científica. Para isso, utilizaremos um Jamboard, no qual você terá a oportunidade de escrever o que você sabe sobre ele. Então, a ideia aqui é muito simples, né? Deixa eu pegar o link aqui do Jamboard. Link do Jamboard. Um segundo, deixa eu criar um novo link aqui. Vou ter que copiar, na verdade, pessoal. Fazer uma cópia aqui. Turma B. Está carregando aqui o momento. Legal. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, como editores. Eu quero link. E aqui está. O link para o Jamboard está aqui no chat. Tá? Vou apresentar ele para ver a gente aqui editando. E muito simples, né? Essa tarefa aqui. O que sei sobre o eixo investigação científica, pessoal? O que vocês sabem? Vocês lembram? Ou não? O que significa esse eixo? Pode falar, Felipe. Professor, eu não vim no último encontro, mas eu me lembro de já ter lido alguma coisa a respeito. Então, a minha resposta vai ser um achômetro, tá bom? Não, mas é essa ideia mesmo, Felipe. Tá. Eu imagino, até pelo que eu li em alguns dias de estudo e planejamento, eu imagino que nós vamos estabelecer temas
e vamos fazer com que o estudante, utilizando uma metodologia ativa, ele por exemplo, nos explique esse tema. Se eu não estiver enganado, que eu posso estar, é algo nesse sentido. Nós vamos trazer um exemplo aqui para ficar mais prático. Exemplo, tropeirismo. E aí nós trazemos fontes sobre o tropeirismo, que faz parte da história econômica do Paraná, e sendo mediadores, os estudantes vão buscar entender o que foi o movimento, principalmente na questão econômica para a região onde hoje é o Estado. Mas ainda eu lembro que eu fiz uma leitura nesse sentido, mas ainda muito, talvez, distante do que se espera. Obrigado. Não, professor. Foi legal, assim, porque você já deu a habilidade na prática, né? Mas esse eixo estruturante, ele vai falar sobre coisas fundamentais da investigação científica que já está aí na sua fala, você entendeu? No caso, por exemplo, pode parecer muito vago, né? Mas esse eixo estruturante ele vai dizer respeito ao desenvolvimento de habilidades que tem a ver com a investigação científica. Né? Parece, mas está no próprio nome que você está falando, professor, porque é simples assim. O fomento de conceitos que permitam o aluno a interpretar ideias, fatos históricos, né? Que nem o professor colocou a questão do tropeirismo, mas é basicamente esse processo de investigação aí, você entendeu? Que você falou, no qual a gente vai estar tentando criar uma situação, né? Onde o aluno ele tem a possibilidade, né, de desenvolver essas habilidades. Simples assim, tá? Deixa eu dar uma atenção ali para que os outros professores colocaram, mas o que você falou está correto. Eu acho que você só falou assim, foi menos descritivo. Não, você descreveu também. Acho que você só colocou a habilidade sendo desenvolvida na prática. E tá certo. É isso aí. Você entendeu? Professores colocaram ali, ó. O eixo estruturante investigação científica busca preparar os alunos para os projetos científicos conduzidos para os mais diversos fins. Sim, está correto. Seria uma linha de investigação do tema no qual desenvolveria a habilidade do aluno em compreender os conceitos e construir o seu conhecimento em relação aos temas estudados. Perfeito. Eixo que leva ao aluno buscar as formas de conhecimento. Sim. Utilizar de fontes de pesquisa, documentos, imagens, visita a museu. Legal que essa fala aqui, que eu não sei quem colocou ali, mas está naquele post acho que é azul, né? Ciano. É ainda mais específico no que diz respeito à nossa disciplina, né? Porque a investigação científica dentro da história, ela parte do uso, né, de fontes, né, de uma metodologia que... lá, professora Bárbara, muito obrigado pela contribuição, professora. A gente sabe que história tem método, né? Então, a investigação científica dentro da disciplina de história, ela vai ter as suas características específicas. Essa trilha de aprendizagem, né, de história do Paraná, ela vai dar espaço para a gente introduzir um pouco ali dentro do cinto de utilidades do aluno, metodologias, né, que são específicas de história. No caso, é tipo assim, o aluno entender o que é uma fonte, né, um conceito que é tão caro para a nossa disciplina. Perfeito, professores, é isso aí. Matar a pau. E cadê? Vamos voltar para os slides aqui. Isso. Não, isso aqui não é esse aqui. Esse aqui é o slide do em ação. Legal. É isso aí, pessoal.
Eixo investigação científica, tá? Deixa eu pesquisar aqui rapidamente a definição, tipo assim, ipsis literis desse eixo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. No ensino médio, investigação científica. Tempo aqui, devagar. Ah, tem que fazer login, não vai, tá? Será que tiveram o capricho de colocar aqui nos slides? Seria bom. Fundamentando a prática. Sabemos que cada eixo estruturante possui habilidades associadas às competências gerais da BNCC. E cada área do conhecimento apresenta habilidades associadas a cada eixo estruturante. Por exemplo, eu acho que vocês colocaram habilidades relacionadas a esse eixo estruturante. Foi o que aconteceu ali no Gender, né? As habilidades convergem entre si, em diferentes áreas, variando de acordo com as especificidades e objetos do conhecimento. Esta convergência entre as habilidades contribui para uma aprendizagem significativa e integral do sujeito no percurso de formação nas trilhas de aprendizagem. Então, tem aqui, ó, a habilidade do eixo, a habilidade da área, e no próximo slide tem a habilidade da área integrada. Okay? Fundamentando a prática, conhecendo o eixo estruturante e a habilidade da área. Então, a gente definiu ali, né, a gente falou sobre o eixo estruturante, que é a investigação científica, e tanto o eixo, quanto a área, quanto a área integrada, cada uma dessas partes, elas vão ter essa intencionalidade de desenvolver habilidades específicas, ok? No caso, a habilidade do eixo, né, tá aqui, tá posto aqui. Ele busca desenvolver, perdão, o eixo estruturante, ele busca desenvolver qual habilidade? Essa daqui, ó. Tem o código dela, né? Tá, identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias digitais. Maneiro. E aqui tem a habilidade da área, né? A habilidade da área é selecionar e sistematizar com base em estudos e ou pesquisas bibliográfica exploratória de campo experimental, em fontes confiáveis, informações sobre temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e ou global, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias. Então, veja bem, a habilidade do eixo, ela é mais genérica, né? E a habilidade da área, por exemplo, ela tem mais a ver com a disciplina, só que ela se conecta com as habilidades do eixo. Se ali, ó, no eixo, né, fala identificar, selecionar, processar e analisar dados, por exemplo, isso serve para várias áreas, né? Não só para a história. Isso também é algo que, sei lá, até para biologia, né? As hard sciences, por exemplo. Isso serve. No entanto, a habilidade da área ela é um pouco mais específica. Você vê que aqui ela já vai falar, por exemplo, sobre fontes confiáveis, informações sobre temas e processos de natureza histórica, né? Então, são habilidades que vai do nível mais fundamental e genérico, e ele vai cada vez ficando mais específico, a modo de ainda se relacionar, né, com a habilidade do eixo. Vamos ver, então, aqui ó, a habilidade da área integradas. Talvez ela fique mais específica ainda ou não.
investigar e analisar a organização, o funcionamento e ou os efeitos de sentido de enunciados e discursos materializados nas diversas línguas e linguagens, imagens estáticas e em movimento, música, linguagens corporais e do movimento, entre outras, situando-os no contexto de um ou mais campos de atuação social e considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias. Na verdade, eu colocaria assim, eu estruturaria diferente. Ó, eu colocaria aqui primeiro a habilidade do eixo, que ela é mais genérica e fundamental. Depois eu colocaria a habilidade da área, né? Da área integrada, perdão. E, por fim, eu colocaria a habilidade da área, né? Daria sequência aí. Vamos lá. Agora vamos para o em ação, tá? E esse em ação, como eu disse lá no começo da reunião, ele é um pouco parecido com o que a gente já fez em reuniões anteriores. Cursista, agora vamos explorar o eixo da nossa trilha, ok? Lembrando que o eixo da nossa trilha, aqui, ó, habilidade do eixo, investigação científica, né? Tá aqui no slide. Para isso, organizados em 4 grupos, como de praxe, vocês deverão analisar o conteúdo do eixo estruturante, investigação científica e as habilidades da área, pensando no seu contexto escolar. Muito ali do que o professor Felipe já fez ali, né, quando eu coloquei a questão do Jamboard. Ele já tentou fazer uma tradução do que ele entende como investigação científica. Eu estou comentando o professor Felipe porque ele falou por áudio, né, mas outros professores fizeram ali nos post-its também, né? Ele já tentou fazer uma tradução desse fundamento, né, que é investigação científica, para o dia a dia ali, como que a gente faria, como que a gente colocaria isso para os alunos, tá? E as habilidades da área pensando no seu contexto escolar, né, como eu já disse. Registrando suas ideias por meio de algumas questões disponíveis no material de apoio que deve ser preenchido por um redator. Então, é a mesma estrutura. Eu vou fazer aqui aqueles grupinhos, vocês vão discutir entre si o que vocês entenderam por investigação científica, né? E as habilidades ali da área que estão nesses slides aqui anterior, ó. Esse aqui e esse aqui. Vocês têm acesso pelo link dos slides, ok? E vocês vão tentar fazer o registro disso pensando no contexto escolar, né? Então, eu vou ceder aqui, ó, para vocês o material, tá? Lembrando que aí vai ter, né? Vamos ter 4 grupos, então cada grupo vai responder o slide conforme o número do seu grupo, né? Então, o grupo 1 vai se dedicar aos slides 4 e 5. Deixa eu também apresentar aqui, sempre fica mais fácil. Vou mostrar para vocês como é que... Tá, ó. Então, aqui, tem uma em ação aqui que eu já comentei, né? Deixa eu já deixar o link lá para vocês abrirem também. Vocês vão mexer como editores, copiei o link, está aqui no chat. Bom? Então, aqui a descrição do IAção, né? O segundo e o terceiro slide vai ter a habilidade do eixo, a habilidade da área e a habilidade da área integrada. E do slide 4 até lá o 11º serão dedicados aos grupos especificamente, né? Então, por exemplo, o grupo número 1 vai fazer a análise do eixo, ok? E ele vai colocar a resposta aqui, ó. Vocês podem pegar aqui, ó, a ferramenta caixa de texto, abre aqui uma caixa de texto e blá, 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 blá. Correto? O grupo número 2 vai fazer a análise da habilidade da área, ok? E aqui vai abrir uma caixa de texto aqui também e vai, né, ó, blá, 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 blá. Ok? O grupo número 3
vai fazer a análise da habilidade da área integrada, ok? E no slide 9, mesma coisa. Vai abrir uma caixa de texto aqui e vai falar as suas conclusões. O grupo número 4 vai fazer também a análise do eixo, é parecido aqui com a do grupo 1, ok? Então, tá, mas ainda está confuso, professor. A ideia é fazer essa análise, ok? Pensando no seu contexto escolar, tá? Então, o que eu entendi? Como vai fazer para desenvolver isso na prática, certo? Como que a gente põe, né? Pegar aqui o eixo, por exemplo. O eixo traz a possibilidade de aprendizagem por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de mundo, acessibilidade, criticidade e criatividade. O que isso implica nas suas práticas pedagógicas em sala de aula? Aí a gente volta aqui no slide número 2 e vê a habilidade do eixo, ó, tá? Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias digitais. Então, a partir disso daqui, a gente vai responder essa pergunta aqui, ó, tá? O que isso implica nas suas práticas pedagógicas? Beleza, pessoal? Então, né, eu vou deixar aqui a apresentação do IESA, ok? Questão aqui, e vou abrir os grupos para vocês. Pode falar, professora. Lucas, só para avisar o pessoal, eu já dei uma olhadinha lá no nosso diário informativo, é importante que a gente tire uma foto da hora que a gente estiver no grupo e das informações, porque ele vai pedir hoje no diário informativo uma foto do grupo. Muitíssimo obrigado e parabéns aí para o belo hábito da professora. Ela já vai, ela sempre aqui na reunião, eu entendi isso, ela já fica com o diário informativo aberto, né? Porque você já vai ali registrando, certo? Então fica a dica aí da professora, ok? Pessoal, aquela mesma coisa de sempre, né? Um grupo vai ficar aqui, tá? Na sala comigo, beleza? Enquanto os outros grupos serão abertos, eu vou visitando cada grupo, ok? Para, sei lá, se tiverem alguma dúvida, né? Então, vou nomear os grupos aqui, grupo número 2. O grupo que ficar aqui na sala comigo, como de praxe, é o grupo número 1, tá? Então, vamos se atentar aí com os slides, né? Beleza, grupo número 1 fica na sala principal, grupo número 2, 3 e 4. Vou abrir as salas, nós temos 15 minutos para resolver esse em ação, tá bom? Então, bora lá, pessoal. Eu vou aproveitar a oportunidade para ir lá pegar uma garrafa d'água, pessoal. Já volto aí. Vou olhar o gogó, continuar falando.
Gente, uma dúvida, qual que é o nosso grupo 1, né? Isso, eu creio que é o grupo um. Só que, gente, eu até fui aqui, eu tô no celular hoje, aí tá bem complicado aqui. Eu fui no Class, eu não encontrei os slides. Vocês conseguem mandar por link aí para eu poder acessar e ajudar? Oi, gente, bom dia. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Sim, Fábio. Prazer em Tá. revê-lo. Grande Felipe, satisfação em revê-lo. Tá. Desde os tempos de aula Paraná, né? Sim, sim, me ajudou muito. Muito isso. Satisfação. Gente, eu Minha. tô até falar, o Felipe tá com a situação ali tá em celular, eu tô na escola, então tá funcionando ou a câmera, ou o fone, ou o microfone, gente. Eu tive que entrar com o celular aqui, tá? Tá meio É, complicado o negócio aqui também. Tem que até para agradecer que tem internet aqui, né? Mas enfim, até para ler aqui para mim tá difícil, por isso que eu pedi os slides. Não sei se o grupo um, tá né? travando. Isso, grupo um. Deixa eu só ver aqui se eu consigo esses slides. Aí eu já vejo que a gente vai fazer. Deixa eu colocar. Aqui, ó. Ah, você É o colocou slide. aqui, né? Colocaram ali já, ó. Oh, não tinha visto, desculpa. Obrigado. Vou avançar aqui. Pessoal, vou dar uma rodada aí nos grupos e já volto aqui. Aí vocês vão discutindo a questão, beleza? Vou compartilhar. Ó, Felipe, acabei de mandar Oi. Isso aqui, ó. Grupo. aqui na caixa de comentário. Deixa eu ver aqui. Eu tô aqui, ó. Agora eu vi. Grupo um. Tá. A gente vai analisar análise de eixo, análise de habilidade, né? Confere, né? Tá, beleza. Ok. Felipe, tinha feito um comentário há pouco na aula Oi. aqui, até o professor. A sua internet está travando. Isso, deixa eu colocar aqui, vamos projetar. Então vai lá, grupo 1. Isso. Eu estava olhando os outros grupos, meio que todos são isso. Ah, não, Tô vendo habilidade agora. da área.
Oi, eu não consigo ver quem está digitando ali a resposta do grupo, mas só quero dizer que eu concordo, principalmente com essa última parte ali, quando escreve da parte epistemológica da ciência, né? Ali, ó, recorrer a procedimentos epistemológicos da ciência. Ao ler essas habilidades, eu lembro da disciplina Métodos e Técnicas da Pesquisa Histórica que eu fiz, exatamente com essa perspectiva de né, entender o que é a ciência, né? Então, tá show ali. Eu não consigo ajudar aqui por conta da limitação do aparelho, mas obrigado aí por digitar. Felipe, gente, vocês estão me ouvindo aqui? Tá um pouco chiado, professor, mas tá inteligível. É que eu estou na escola, estou do celular no 4G para falar, Aham. e estou digitando do computador, estou multi-equipamentos aqui. Não, mas tá ótimo. Tá E ótimo. por conta do tempo eu tomei liberdade aqui, gente, de ir tocando, tá? E digitando. É por aí. Obrigado, Felipe, pela contribuição. Professor, eu saí da reunião lá porque é por causa da minha internet, agora eu queria voltar lá, como que eu faço? Ô, profs, acabou, né, o tempo, aí todo mundo perfeito. tá sendo dragado automaticamente aqui para a sala principal. Mas, no geral, eu visitei aí, né, em todas as turmas, e o raciocínio, ele é simples e objetivo, tá? Então, todo mundo aqui, ó, eu vou apresentar aqui, tá? Vou apresentar aqui para vocês. Vou atropelar aí a apresentação do professor Fábio, desculpa aí, professor, mas eu vou passar aqui pela apresentação de vocês também. Né? Então, a pergunta para todo mundo ficava aqui, ó. A gente ia fazer a análise do eixo, da habilidade da área e da habilidade da área integrada. E a pergunta era mesmo para todo mundo, que isso implica, né, nas práticas pedagógicas aí. E o pessoal aqui, ó, vou pegar o exemplo aqui que o professor Fábio estava redigindo. O desenvolvimento do eixo demanda um planejamento que leve em consideração tanto a mobilização de competências, como identificar e analisar, quanto a de atitudes, curiosidade, atenção, criticidade e ética, para o trabalho com o conteúdo de História Econômica do Paraná. Perfeito. Simples, objetivo e perfeito. Já em relação à habilidade, percebe-se uma demanda pelo diálogo com a área do conhecimento, como sociologia, filosofia e geografia, para o desenvolvimento do conteúdo, sendo necessário recorrer a procedimentos epistemológicos da ciência para a construção do conhecimento, investigação, análise de dados, uma vez que a habilidade do eixo é identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologia digital. 100%. Essa é a resposta, certo? Aí os outros grupos ficaram incumbidos da mesma tarefa, só que em relação aí, aqui, ó, não a habilidade do eixo. O grupo 2 é a habilidade da área, né? Pessoal, implica a utilização de metodologias ativas que fomentem a habilidade da área, como, por exemplo, a análise de fontes. Super sucinto e objetivo, só que é isso aí. Na prática, a gente sabe que é isso aí.
né? Claro que a gente poderia se desdobrar, né? Quase que planejar como isso se daria, mas o objetivo ali está bem claro, né? O grupo 3, por sua vez, ficaria aí incumbido da análise da habilidade da área integrada, ok? E a mesma pergunta, né? O que isso implica nas suas práticas pedagógicas? Entendendo que a habilidade da área integrada seria investigar e analisar, né, organização, funcionamento e efeitos de sentidos e enunciados de discursos materializados nas diversas línguas e linguagens, vou ler só até aqui, ok? O pessoal respondeu aqui, ó. Ponto 1. O eixo apresenta boas possibilidades de investigação e uso de recursos digitais aliados aos materiais impressos para que se possa construir conhecimentos a partir de boas pesquisas e com interação entre os alunos. Esse aqui, pessoal, eu acho que se relaciona um pouco mais à habilidade do eixo, tá? O ponto 2, os materiais virtuais. Não que isso não possa ser uma linguagem, né? Investigação, tipo assim, de recursos digitais. É uma linguagem. Os materiais virtuais precisam estar disponíveis e termos uma boa conexão na internet. Fica aí indireta aí para a CED, né? É verdade. É verdade. Se a internet não dá nem para fazer a reunião aqui, né, galera? Para quem está aí na escola. Ok? Pois nem sempre conseguimos colocar na prática o planejamento, pois nem sempre o Educatron funciona sem, não se conectando com, né, tendo a falta do material ali. A intenção é um trabalho interdisciplinar, aí sim, aqui eu acho que está bem, né, tá bem dentro mesmo. A intenção é um trabalho interdisciplinar mais significativo na área integrada, estimulando a curiosidade com o uso de metodologias ativas. Perfeito. Aqui está 100%. Aqui matou, pegou o gato pelo rabo, né? Pois aqui a habilidade da área integrada implica na investigação e análise e organização, e funcionamento ou os efeitos de sentido de enunciados, discursos materializados nas diversas línguas e linguagens. Ok? Então, bora lá. Vamos voltar aqui, né? Esse foi o primeiro em ação, tem mais um aí, para alegria de todo mundo. Um momento, deixa eu achar aqui. Depois desse em ação bem sucedido, o quarto grupo não fica chateado comigo, mas como era a mesma proposta do grupo número 1, aí eu saltei aí a socialização das respostas, tudo bem? Vamos lá. Objetivos de aprendizagem, né? Então aqui ficou tudo para trás, vamos para um outro tópico, seriam objetivos de aprendizagem. A partir do eixo próprios dos itinerários formativos, o trimestre apresenta os objetivos de aprendizagem que conduzem à entrega de uma produção pedagógica, né? A gente sabe que essa produção pedagógica é algo que a gente vai ter que elaborar aqui, é uma das nossas, como eu posso dizer, das nossas avaliações mesmo, tá? Elaborada pelos estudantes, que a gente sabia, né? O portfólio, vai ter lá aquela campanha publicitária e depois a feira, né? Como a gente já viu nas outras reuniões. Levando em conta seus interesses e projetos de vida. A seguir, analisaremos os objetivos de aprendizagem do primeiro trimestre da trilha de História Econômica do Paraná. Aí tem aqui, né? Ó, são esses aqui, os objetivos, tá? Conhecer e compreender a forma da estrutura econômica do Paraná, os mecanismos de ocupação e povoamento do território, observando as dinâmicas sociais e culturais das regiões e os desenvolvimentos decorrentes desse processo, para ampliar o conhecimento sobre o desenvolvimento das estruturas produtivas do Paraná. E o segundo, né, objetivo é analisar e explicar o papel das atividades econômicas e relações de trabalho no processo de construção das diferentes identidades individuais, coletivas, locais e regionais do Estado do Paraná, para entender a formação das identidades individuais e coletivas dentro do Estado, tá? Então, aí a gente vai, né, pro em ação 2. Deixa eu preparar aqui pegar o link para vocês aqui, tá? Beleza? A gente vai formar os grupos novamente, tá? E formando 4 grupos, vocês irão
acessar o material de apoio. Deixa eu colocar aqui para vocês, material de apoio. Vou compartilhar aqui com vocês. Vou colocar aqui no chat, isso de mais nada. Aqui está o link. Tá? Contendo os eixos estruturantes e os objetivos de aprendizagem da trilha. Vocês vão utilizá-los para preencher individualmente no local indicado no seu planejamento pedagógico. Tá? Esse planejamento pedagógico, o link está lá no nosso Classroom, sabe? Nas atividades. Eu vou mostrar aqui também como pegar lá. Essas informações, em seguida, discutam no seu grupo possibilidades de recursos pedagógicos e ou tecnológicos, pensando no contexto escolar. Após as discussões de forma individual, cada um irá descrever no seu planejamento o recurso pedagógico e ou tecnológico que resolveu explorar. Deixa eu mostrar para vocês como vocês acessam esse material, né? Tá. Então, lá no nosso Classroom, modelização, turma B, aqui, ó. A gente sabe que tem essa aba aqui, atividades, ok? Aí, tem as avaliações aqui, né? Vou até aumentar aqui, ó. Em planejamento de produção pedagógica, tá? A gente vai vir aqui para baixo e a gente vai ter esse link aqui, ó, pessoal. Tá? A gente clica nele, ok? Vocês vão fazer a cópia de vocês lá e aqui, ó. Tá? Que vocês vão preencher. Só que, nossa, professor, aqui tem metodologia, estratégias de ensino, recursos pedagógicos. Fica tranquilo. A gente vai colocar aqui, ó, o eixo estruturante e os objetivos de aprendizagem. E só, tá? A gente vai continuar preenchendo esse documento nas próximas reuniões. Beleza? Fechar aqui. Da mesma maneira que vocês têm o diário formativo de vocês, tem esse, né, essa produção pedagógica aqui. Vou voltar aqui o tamanho da minha tela aqui. Perdão. Vou separá-los novamente por grupos, ok? Outros grupos dessa vez. Ah, não, perdão, mesmo grupo. Teremos aí 15 minutos, tá? O link tá ali, ó, no material de apoio, tá ali no chat, tá? Então abram ali antes de eu abrir os grupos, por favor. E vamos lá. Sem mais delongas, 15 minutinhos aí. Professor, eu vi ali que o senhor mencionou que é individual.
Como eu tô com o celular aqui, eu tô limitado, tá bom? Mas eu prometo assistir depois e fazer, tá? Fica tranquilo, professor. Tranquilo. Vou lá nas outras salas, vou começar te vendo se tem alguma dúvida por lá e volto logo menos aqui na sala com vocês. Tudo bem? Pessoal, essa nova atividade é um por grupo ou um por cada um? Ou cada um faz um? Pelo que eu entendi, a gente vai fazer em primeiro lugar, preencher lá o nosso diário formativo, que é a parte individual. A parte coletiva, depois que a gente fizer esse preenchimento, escolher ali a atividade, eixo, possibilidade de conteúdo, encaminhamento, é trocar uma ideia sobre possibilidades para esse encaminhamento. Então, está ali, por exemplo, objetivo 1 de aprendizagem, História Econômica do Paraná. Conhecer e compreender a formação da estrutura econômica do Paraná, mecanismos de ocupação, a gente fazer uma troca de ideias aqui para ver, olha, eu pensei nisso, você faria que encaminhamento, que recurso, qual fonte que você tentou trabalhar isso. Eu acho que seriam essas duas partes. Pelo que eu entendi é isso. A primeira a gente faz individual, lá no nosso diário formativo. Depois a gente conversa sobre o que fez. Não sei se vocês entenderam assim. Ninguém sabe o paradeiro daquele avião. Como é que você vai achar um negócio você não vídeo? Quais são as hipóteses aí que eu falei? Tem a teoria do sequestro, que não se sustenta porque nenhum grupo terrorista assumiu. E aí, para que você vai, né, uma ilha com a agência limite e não fala para ninguém? Então, é isso, né, o terrorismo. E tem a do comandante, que é. Mergulhou com o avião. Ele sai desligando, assim, porque pode, né? Tá, eu vou falar minha teoria pela primeira vez, acho que eu vou falar isso, o que eu acho. Tá? Isso não é a verdade, tá? Mas é o que eu acho. Que o comandante, que é o que tinha mais motivo para
baseado no que a polícia encontrou no simulador de voo da casa dele, mas estava com problema político, perseguição lá na Malásia. Então eu acho que ele de uma maneira fazer isso, né? Alguma dúvida aqui, pessoal? Oi, Lucas. Alguma coisa? Tranquilo? Não, a princípio tranquilo. É só confirmando, para a gente fazer, em primeiro lugar, o texto lá da produção pedagógica individual, e depois é para a gente trocar ideia dentro do grupo aqui, né? A respeito do que a gente fez. Esse que é o encaminhamento. É isso. Essa troca de ideia deve ser sobre recursos pedagógicos e ou tecnológicos. E essa troca de ideia serve para preencher, deixa eu ver qual é até a página 4 ali, do planejamento e produção pedagógica. Tá? Deixa eu apresentar aqui para vocês. Eu fiquei com uma dúvida, depois de se apresentar, em relação Ó, professores, tem o eixo estruturante, que a gente já viu, né? Aí os objetivos de aprendizagem, e por fim a discussão é para preencher isso aqui, ó, recursos pedagógicos e ou tecnológicos. Essa é a página 4, tá bom? Somente. Tá. Eu fiquei com uma dúvida ali, até para começar o preenchimento dessa outra parte.
Enfim, isso é daquele clássico ainda, né? Tudo bem, tem habilidade, tem competência, do eixo, da área, etc. Mas e o conteúdo, né? A gente tem objetivos ali, mas a gente não tem o conteúdo que é o substantivo ali para a gente Com iniciar o certeza. planejamento. Com Então, certeza. a gente desdobra o conteúdo, Lucas, assim, uma sugestão, não sei se saberia dizer, a gente desdobra o conteúdo a partir daqueles objetivos que estão ali. Perfeitamente. Objetivo 1, compreender a formação da estrutura econômica do Paraná, mecanismos de ocupação do território. É o que tem, né, prof? Eu acho que a sua é a solução lógica. Acho que daí está ali, ó, atividades como objetivo 1, sugestões de conteúdo. A gente não precisa fazer sobre todos, a gente seleciona um no caso aqui. Isso. Tá. Isso. Obrigado, Lucas. Imagina, eu que agradeço. Lucas, eu tô no celular agora, eu tô indo pro colégio, vou ter que adiantar uma aula. Aí eu tô escutando aqui, tá? Aí depois eu acabo de fazer o meu diário formativo. Tranquilo, professor. Desculpa aí. Tá ótimo. Não, imagina, professor. Tranquilo. Então, voltamos aí, professores. Deixa eu apresentar os slides aqui para vocês. Estamos chegando ao final aí. Ok? Então, mexemos aí pela primeira vez, né, com ali aquele material, que é uma das avaliações, tá? Material de produção pedagógica, e preenchemos aí, supostamente preenchemos ao menos até o slide número 4, a professora Edilane, lá do grupo 4, ela tentou para isso, né? Só que, ó,
Em seguida, discutam no seu grupo possibilidades de recursos pedagógicos e ou tecnológicos, pensando no contexto escolar. O que foi discutido aqui diz respeito à página número 4, ali daquele material, tá? Que tem lá no Google Classroom, beleza? Então, fique à vontade para preencher e, por exemplo, o caso ali do professor Felipe, que estava no celular, Felipe ou Elton, não tenho certeza agora, que estava no celular, não vou conseguir acessar. Tudo bem, tá a gravação aí. Sou eu, Felipe, desculpa. Oh, perfeito, professor. Não tem problema. Fica a gravação, né? Vocês podem partir aqui da discussão que houve no grupo que ficou aqui na sala, tá? Vocês posteriormente podem preenchê-lo. Aí a socialização, pessoal. Se alguém aí quiser fazer algum comentário, né? Neste momento, 2 grupos irão trazer suas contribuições. Estejam atentos para ouvir e, se possível, contribuir. Para isso, considere. Quais foram as ideias e inspirações que seu grupo teve com respeito aos recursos pedagógicos e ou tecnológicos? Como as propostas que trouxeram no Em Ação, que foi dividido em 2 momentos, podem contribuir com a prática pedagógica da trilha? Algum grupo gostaria de se manifestar aí? Não, a professora Carla ali já finalizou negativamente. O grupo da professora Carla não vai manifestar ninguém, está todo mundo tímido aí, né? Bom. Professor? Oi, Felipe. Eu estou bem limitado aqui, então não pude contribuir com o meu grupo como deveria. Eu acabei não... Mas eu acredito, inclusive relembrando uma participação de outra colega que lá no começo da aula falou. Hoje nós temos vários museus virtuais, né? Então, talvez até pela minha idade, eu prefiro o museu físico, eu prefiro correr atrás do ônibus, e levar o pessoal e aquela correria toda. Mas a gente sabe que às vezes não alcança 100%. Então, para alcançar ali o 100%, embora seja outra sensação, outra experiência, deixar sempre disponível, né, o link de um museu virtual, mas não só o link. Explicar, né, olha, a navegação é assim, esse recurso é para isso, né? Então, eu acho que a musealização, especialmente virtual, é um ótimo recurso aí para dentro dessas propostas. Não contribuir tanto com o grupo, mas acho que isso que pode servir para todo mundo. Já ajuda muito, professor. Com certeza aí, vários professores fizeram um comentário, né, de que isso ficaria mais fácil de elaborar se a gente tivesse acesso ao conteúdo propriamente dito, né? Enfim, né? Como disse para vocês aí, professora Rúbia, pode falar. Em relação a isso, queria perguntar se você sabe se nós vamos ter conteúdo, assim, mesmo específico, sabe? Porque tem alguns itinerários que os professores comentam comigo que eles não sabem o que trabalhar, porque não tem o conteúdo. Será que nesse recurso a gente vai ter um conteúdo? Não, prof. A resposta é não. Nós não teremos acesso porque esse documento, não há previsão dele ficar pronto esse ano ainda. Entende? O documento que regulamenta isso daí. Então, não. Dito que não. Eu lamento muito, sério mesmo. Odeio ser portador de más notícias porque é o que se espera, né? Todo mundo, ao que eu vejo, se inscreveu nessa terceira jornada com isso na cabeça, né? Com acesso ao conteúdo, porque isso permite a gente começar um planejamento, né? Começar a alimentação de uma bibliografia, né? Até que para a gente, enfim, poder privilegiar a qualidade da nossa aula, né? Fica difícil. Principal, o recheio do bolo vai ficar para outro carnaval aí, tá bom, pessoal? Professor Felipe, você gostaria de fazer mais uma fala? Você levantou a mão? Não, na verdade é uma complementação da pergunta da professora Rúbia, porque assim,
me parece que tem um esqueleto desenhado, né? Que a gente vai ter que trabalhar agronegócio, vai ter que trabalhar a indústria paranaense e vai ter que trabalhar as primeiras atividades econômicas do Paraná, né? Perfeito. Então, perfeito. aí até a pergunta da professora Rubio, eu tinha pensado, tinha vagado nessa pergunta um pouco antes, que é o seguinte, por exemplo, no CREP já não tem isso? Ou não deveria ter? No CREP? Não, professor, não tem ainda. Não tem. Não tem. Mas quanto a outra pergunta, se deveria ter, eu, partindo da minha opinião, sim. Para mim deveria ter. Entendeu? Para mim que todo documento, tudo, a estrutura, o conteúdo, tudo, isso deveria estar pronto no anúncio, né? Ao anunciar, certo? Essa implementação dessas trilhas, isso já teria que estar feito, deveria estar pronto. Por quê? Porque todo documento, na minha opinião, ainda mais quando é uma questão jurídico-administrativa, na minha opinião, ela tem que vir com antecedência para que a parte interessada possa fazer a crítica, né? Porque é o professor que está na sala de aula que vai conseguir ver as limitações práticas do que é proposto em teoria, não é mesmo? Só que, né, esse novo ensino médio, ele aconteceu a toque de caixa, né? Foi muito, vamos passar a boiada o quanto der, você entendeu? Não obstante, acho que eu já comentei aqui na reunião que houve, né, tentativas políticas de barrar a implementação dele, não aconteceu. No entanto, houve a pesquisa pública para tentar fazer um remendo ali que conte mais com a opinião da classe interessada, que é tanto dos estudantes quanto dos docentes, né? Então, assim, existe também, eu não sei se isso passou, mas um projeto de lei que adia a implementação do novo ensino médio para 2025 e não 2024, por conta desses problemas que todos vocês contemplam reunião a reunião. Tá? É essa a resposta que eu tenho para te dar, professor. Desculpa se ela possa ser insatisfatória. Não tem. Da minha parte, tudo certo. Não tem nem o que dizer. É que a questão que eu estava imaginando é o seguinte, por exemplo, se isso não está no CREP, de onde eles tiraram que os conteúdos são agronegócio, entendeu? Por exemplo, é isso que estava na minha cabeça. Bem, se não tem nenhum documento norteador, de onde eles tiraram esses 3 temas? Entendeu? Aham. Fica aí. Mas tá certo. Tá certo. Obrigado. Não, boa pergunta, né? O que fundamenta essa escolha, né? Dá uma impressão de que a administração é porque a administração achou que assim seria, né? Dá a impressão que é uma política de... Eu esqueci qual é o termo para isso. Uma política de gestão, não uma política pública, né? Porque a política de gestão, ela diz respeito às decisões de gestão X ou Y. A política pública, ela é perene, né? Ela permanece, né? Não é uma política de Estado, né? Estado, não política pública. Obrigado, professor. Essa é a expressão correta. Não é uma política de Estado, né? Que é perene, que ela deve permanecer. Ela é pensada a longo prazo, né? Muito longo prazo. Enfim, a socialização aí bastante crítica, né? Mas eu acho que só foi dito coisas coerentes com o estranhamento que todos enfrentamos, né? Esperemos pelo melhor. Pelo menos quanto à teoria da coisa, a gente está nutrido aí, né? Não que isso vá só quando a gente pisar na sala da aula como assim, docente da trilha de História Econômica do Paraná, que a gente vai saber se isso foi efetivo de fato ou não. No entanto, a gente está ciente da questão administrativa e teórica, né, dessa trilha. Então, a síntese da reunião, né, compreendemos como sua trilha se desenvolve no primeiro trimestre, analisamos os eixos e objetivos de aprendizagem do trimestre e promovemos um ambiente de reflexão crítica e compartilhamento sobre possíveis práticas e questões em geral
pedagógicas no contexto das trilhas. A gente sabe que isso aqui é só quando a gente colocar o pé lá mesmo, é lá que vai surgir as questões de fato. O diário formativo, né? Acho que foi a professora Luciana, talvez, alguma professora, eu não lembro, alguma professora aí, ela cantou a letra aí, né? Para que se vá registrando, né, no diário formativo ao longo da reunião, a página referente a R6, tá? A nossa 6ª reunião aí. Sempre, né, aqui o formulário de contribuições, né, críticas e elogios. E feliz dia do professor, galera, atrasado aí, tá? Esse é o presente. Aí, surpresa, gente. Mas fica aí, né, a tirinha, né, que fala, ó, professores, nos ajudam a ler. Mas a gente já sabe ler o mundo, né? De fato, a gente sabe que história, sobretudo, né, deveria estar munindo os nossos alunos de condições para a didática da história no sentido amplo da vida, né? Não só na sala de aula. E o Saiba Mais, pessoal. Outros documentos aí, certo, que, né, podem ser úteis. Beleza? Ó, Formadores em Ação é um projeto da Secretaria de Educação da SED, né, e seus roteiros estão em constante revisão. Todos os slides são de uso exclusivo dos formadores desse programa, com a finalidade específica de aplicação durante os grupos de estudo, sendo totalmente vedada a publicação, reutilização, reprodução total ou parcial para quaisquer outros fins, ou louco. Né? Então, pessoal, vou fazer rapidamente aqui a nossa chamada para que fiquem registrados. Professores, se já saíram, eu já coloquei aqui. Tá? Professora Adriana. Presente. Professora Adriana Nogueira. Professora Bárbara. Presente. A professora Clarice não está. Professora Edilane. Presente. A professora Ironi. Professora Ivanete. Presente. A professora Joana. Presente. Professora Jocely. Presente. Professora Carla. Presente. Professora Larissa não vem mais, eu acredito. Professora Larissa está. Professora Laureni. Professor Lucas Gabriel. Presente, atrasado aqui. A Laureni, professora? Quem foi? Isso. Sim. Ah, Laureni. Ah, perfeito. Deixa eu colocar aqui. A professora Luciana. Presente. Professora Márcia. Professora Tatiana. Presente. Professora Thaís. Pessoal, assim sendo... Professor, Oi. colocou minha presença aí? Coloquei, Felipe. professor. Eu lembrei Valeu. que você ficou no grupo, aí eu já coloquei automático lá. Tá bom? Valeu. Pessoal, assim sendo, eu agradeço, tá? A paciência de todos vocês. Vamos lá, esperemos aí, tá?